O Cativeiro dos Justos, Sangue, Rosas Negras e O Espelho do Abismo, narrador sombrio, voz rouca e aveludada, como se lambesse as palavras. Prestem atenção. Almas famintas por sombras. Deixem-me guiar. Luz por um conto de justiça afogada em vermelho, de mãos que julgam e corpos que imploram. Ele se via como um deus da retribuição, esculpindo o mundo com lâminas e rosas negras, até que ela cruzou seu caminho. Evelyn, a serpente disfarçada de anjo, o veneno que ele nunca soube que desejava. Aqui, o sangue não apenas escorre, ele dança. E o desejo? Ah, o desejo é a verdadeira execução. Preparem-se, queridos ouvintes, porque esta história não começa com um sussurro, mas com um grito abafado no escuro. A chuva caía como lâminas naquela noite, cortando o silêncio da cidade com um rugido feroz. Evelyn Hart caminhava pelas ruas desertas, o casaco encharcado colado à pele, os olhos afiados rastreando sombras que não estavam lá. Ela era uma caçadora, uma jornalista de 28 anos, obcecada por um monstro que a imprensa chamava de Justiceiro. Seus artigos dançavam na linha, entre denúncia e fascínio. Cada palavra um fio que a puxava mais perto da verdade e do perigo. Ela não viu o espectro que a arrancou da calçada. Um pano úmido pressionou seu rosto, o cheiro acre de clorofórmio queimando suas narinas antes que o mundo escurecesse. Quando acordou, estava em um quarto de paredes espelhadas, o reflexo de seu próprio rosto pálido multiplicado ao infinito. Uma voz grave cortou o ar, aveludada e letal. Você me caçou, Evelyn. Agora, eu te possuo. Damien Voss emergiu das sombras como um predador. Aos 35 anos, ele era um bilionário recluso, dono de uma empresa de segurança que financiava orfanatos de dia. Mas à noite, suas mãos se tingiam de vermelho. Ele julgava os impunes com uma justiça brutal. Estupradores eram eviscerados vivos, traficantes tinham as línguas arrancadas e afogadas em ácido, assassinos de crianças eram desmembrados enquanto imploravam. Sobre cada cadáver, ele deixava uma rosa negra, pétalas úmidas de sangue fresco, colhidas de um jardim secreto onde as raízes se entrelaçavam com ossos. A mansão gótica, onde a trancara era um mausoléu de opulência e decadência. Corredores de mármore negro refletiam a luz trêmula dos candelabros. Quadros nas paredes pareciam sangrar quando ele passava, e o ar cheirava a ferro e rosas murchas. Evelyn não era uma prisioneira comum. Damien não a queria morta. Ainda não. Ele a observava, com olhos famintos, como se visse algo além de sua beleza feral, algo que ela mesma enterrara fundo. Dias se passaram no quarto espelhado, o silêncio quebrado apenas pelos vídeos que ele projetava nas paredes. Execuções em câmera lenta, ossos estalando, sangue jorrando como uma sinfonia macabra. Olhe bem, ele murmurava, tão perto que ela sentia o calor de seu hálito. Isto é justiça. Você não concorda? Evelyn cerrava os punhos, negando o tremor que subia por sua espinha. Não de medo, mas de algo mais sombrio. Numa noite, ele colocou uma pistola sobre a mesa de ébano, um metal frio reluzindo sob a luz. Atire em mim, disse, os olhos brilhando como os de um demônio. Ou, eu te faço implorar por isso. O dedo dela dançou no gatilho, mas ela hesitou, e ele riu, baixo e cruel. Eu sei o que você fez, ele continuou, inclinando-se até que seus lábios quase roçassem os dela. O homem que estuprou sua irmã. Você o abriu como um animal, não foi? E gostou. Ela negou com veemência, mas o rubor em suas bochechas a entregou. Os jantares eram rituais de poder. Ele a vestia com um corpete de veludo negro e rendas que mal cobriam sua pele, os pulsos algemados com correntes de ouro, enquanto cortava um pedaço de carne sangrenta. Ele sussurrava. Você já sentiu o gosto do proibido, Evelyn? Numa explosão de fúria, ela pegou uma faca da mesa e o atacou, mas ele a dominou com facilidade, prendendo-a contra a parede. O corpo dele era quente
e firme contra o dela, o hálito, cheirando a vinho e morte. Você é um inferno disfarçado de céu. Ele rosnou, os lábios a milímetros dos dela. A tensão entre eles era uma corda prestes a romper. Não era amor, mas uma fome primal, um desejo de consumir e ser consumido. Então, ele a levou ao coração da mansão, uma sala trancada, com correntes de ferro. Lá, repousava o espelho de obsidiana, uma relíquia antiga que pulsava com vida. Quente ao toque, forjada, diziam, em sangue e lágrimas. Olhe, ele ordenou, as mãos firmes em seus ombros, e me diga o que vê. O reflexo não era dela, mas de uma versão selvagem, nua, coberta de sangue, rindo enquanto segurava um coração pulsante. Evelyn recuou, horrorizada, mas Damien a segurou, sussurrando. É isso que você quer, não é? Poder, sangue, libertação. Ele confessou que o espelho guiava suas execuções. Cada vítima aparecera primeiro em seu reflexo, um desejo que ele não podia ignorar. Mas você, ele disse, quase irreverente, você é a primeira que eu não vi ali. O espelho tornou-se sua arma. Ele a amarrava diante dele com cordas tingidas de vermelho, os nós mordendo sua pele, e passava uma lâmina de obsidiana por seu pescoço, seus seios, sua coxa, nunca cortando, apenas prometendo. O reflexo os mostrava entrelaçados, sangrando juntos, num êxtase profano. Diga que você quer isso, ele exigia, e ela, ofegante, cedia. Quero. Numa noite, ele trouxe um prisioneiro, um traficante de crianças, e a fez segurar o espelho enquanto torturava. Olhe para o que você deseja, ele disse, entregando-lhe uma lâmina curva. O reflexo a mostrava rasgando o homem, e quando ela o matou, o sangue espirrou no espelho, manchando seu rosto. Damien a beijou então, lambendo o sangue de seus lábios, selando algo que ia além da carne. A verdade rastejou à tona como um veneno doce. Evelyn não matara apenas um homem. Foram 3. Ela se lembrava de cada corte, do som da faca rasgando carne, do calor do sangue em suas mãos, do grito que virava silêncio. O primeiro por vingança, os outros por prazer. Eu não sou sua vítima, ela disse a Damien, sorrindo com dentes afiados. Sou sua parceira, ele a encarou, hipnotizado. Minha rainha das rosas negras, murmurou, beijando-a, com uma ferocidade que misturava sangue e luxúria. A obsessão de Evelyn pelo espelho cresceu. Ela o visitava sozinha, trancada na sala enquanto Damien dormia. Uma noite, o reflexo mostrou Damien morto aos seus pés, o peito aberto, e ela segurando seu coração como troféu, o desejo de superá-lo. Quando ele a pegou olhando, ele sorriu. Você quer me destruir? Então me destrua. Ele lhe entregou uma adaga cravejada de rubis, e ela o cortou superficialmente no peito, o sangue escorrendo, enquanto colidiam num beijo feroz. Mas o mundo lá fora não os deixaria em paz. Victor Crane, um detetive corrupto tão vil quanto os alvos de Damien, descobriu o espelho por um informante. Ele sequestrou a irmã de Evelyn, segurando uma lata de gasolina enquanto a ameaçava. Dê-me o espelho ou ela queima. Evelyn fingiu ceder, guiando Crane até a mansão. Mas era um jogo. Ela e Damien haviam planejado tudo. Enquanto Crane se distraía com o espelho, vendo seu desejo de poder absoluto, Damien o atacou pelas costas. Evelyn terminou o serviço, cravando a adaga no coração de Crane enquanto sussurrava. Você nunca entenderia o que queremos. O confronto final veio com um preço. Um capanga de Crane disparou contra Damien, o tiro rasgando seu peito enquanto ele caía, o sangue encharcando o mármore. Evelyn correu até ele, mas pegou o espelho e o segurou diante dele. O reflexo os mostrava eternamente entrelaçados em morte e paixão. Você é meu desejo, ela disse, cortando a própria palma e pressionando a mão sangrenta contra o ferimento dele, como se pudesse fundir suas almas. Damien sérieux, fracou. Você é o meu fã. Mas Evelyn não o deixou morrer.
arrastou o capanga sobrevivente das sombras e o forçou a doar sangue numa transfusão improvisada e brutal, o espelho refletindo cada grito. Damien viveu, e com ele, o pacto que os unia. Um ano depois, a cidade tremia sob novos assassinatos, mais ousados, mais sangrentos. Corpos apareciam com rosas negras e pedaços de obsidiana cravados na carne. Um ritual profano. Evelyn e Damien caçavam juntos, o espelho pendurado entre eles como um totem, mostrando desejos que os guiavam para a próxima presa. Numa noite de paixão distorcida, ela o montara enquanto o sangue de uma vítima respingava, cravando as unhas em seu peito. Ele a presenteara com um colar de espinhos e pétalas negras que ela usava como uma coroa. E assim, o justiceiro encontrou sua rainha, e a rainha encontrou seu trono. O desejo os moldara, o sangue os unira, e o espelho de obsidiana os guiava, um reflexo eterno de sua danação compartilhada. Narrador sinistro, com um tom de êxtase maligno, seguido de uma risada baixa e crescente. E assim, queridos ouvintes, o justiceiro achou sua musa, e a musa achou seu império. Desejo é uma fera que não se prende, e esses dois, eles dançaram com ela até o fim. Pensam que o mal se combate com luz? Engano tolo. Às vezes, a escuridão é mais doce que o mel, mais quente que o sangue. Damien e Evelyn não apenas caíram no abismo, eles o construíram. Cuidado ao olhar no espelho, meus caros. O que vocês desejam pode estar rindo de volta. O riso se intensifica, ecoando até se dissolver num silêncio cortante, pontuado pelo som de pétalas caindo sobre um chão encharcado de sangue.